Amigo vascaíno pode comemorar porque o dia de hoje marca o início de uma nova fase para o nosso Vasco da Gama depois de um merecido período de 10 dias de descanso. O elenco cruzmaltino está de volta ao CT Moacir Barbosa, iniciando os trabalhos com foco total no restante da temporada de 2025. A expectativa é grande e já existe a possibilidade de que ao longo desta semana alguns reforços desembarquem para se juntar ao grupo e fortalecer ainda mais o time. E olha, segunda-feira já começou agitada com muita movimentação e diversas novidades direto de dentro do CT. Após a melhor exibição da equipe sob o comando do técnico Fernando Diniz naquela vitória convincente sobre o São Paulo, o Vasco tirou férias e agora chega a hora de voltar com tudo. São exatamente 3 semanas de treinos programados até o próximo compromisso oficial, que será no dia 15 de julho contra o Independiente Del Valle pela fase de playoffs da Copa Sul-Americana, uma espécie de pré-oitavas de final. Esse é um período crucial para o Vasco. Podemos dizer que é o momento-chave da temporada. Além da partida internacional logo na sequência, o calendário já prevê outros desafios importantes. Dia 19 de julho tem duelo contra o Grêmio em São Januário. Dia 22 o jogo de volta contra o Independiente Del Valle e ainda em julho o confronto com o Internacional no Beira-Rio. Para fechar o mês, o Vasco também encara o CSA pelas oitavas de final da Copa do Brasil no dia 30 no estádio Rei Pelé. O técnico Fernando Diniz terá uma sequência intensa de jogos, uma verdadeira maratona até o final do ano. Por isso o trabalho nesses 22 dias de preparação será fundamental. E o torcedor pode ficar animado porque além do retorno aos treinos, 2 reforços caseiros estão próximos de voltar a campo: David e Guilherme Estrela. Ambos os jogadores vêm de longas recuperações após sérias lesões no joelho. O David, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro do ano passado, está na reta final da recuperação. Já o Estrela, que passou por uma cirurgia complexa para a correção de uma condição congênita conhecida como variante de Soult, também está muito perto de ficar à disposição. A última partida dele foi há quase um ano, justamente contra o Botafogo. Mesmo durante as férias do elenco, os 2 atletas seguiram em treinamento individualizado no CT, focados em voltar o mais rápido possível. Agora, com a reapresentação geral do grupo, a expectativa é que eles intensifiquem o recondicionamento físico e passem a integrar as atividades com os demais companheiros. O Vasco também se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco nesta janela de transferências. Além das chegadas, saídas estão previstas. A famosa Barca da Colina promete ser uma das mais movimentadas dos últimos anos. Nomes como Jean Davi, Lucas Oliveira, Juan Esforza, Matheus Carvalho, Leandrinho e Puma Rodrigues estão na lista de jogadores considerados negociáveis pela diretoria. Todos eles podem ser emprestados, vendidos ou até utilizados como moeda de troca em negociações por reforços. E falando em reforços, um dos principais alvos do momento é o atacante Elinho, que atualmente defende o Toluca do México. O jogador, que brilhou com a camisa do Red Bull Bragantino na temporada passada, é visto como uma peça que pode agregar muita qualidade ao ataque vascaíno. Elinho tem vínculo com o Toluca, mas a ideia da diretoria é conseguir um empréstimo de 6 meses até o final da temporada. Em contrapartida, o clube mexicano teria o contrato do atleta estendido por mais 6 meses como forma de compensação. O salário do jogador, em torno de R$500 mil mensais, está dentro da realidade financeira do Vasco. Além disso, a presença de Juliano Bertolucci, empresário de Elinho, e também de Fernando Diniz pode facilitar as conversas. Vale destacar que o Grêmio também demonstrou interesse no jogador, o que pode acirrar a disputa. Enquanto isso, o Vasco segue trabalhando para acertar os últimos detalhes tanto das chegadas quanto das saídas. A expectativa é que as próximas semanas sejam bastante agitadas no CT Moacir Barbosa. O torcedor pode esperar novidades a qualquer momento, tanto dentro quanto fora de campo. O clima dentro do Vasco da Gama é de mobilização total. A reapresentação do elenco marca o início de um ciclo onde cada treino, cada atividade e cada conversa entre jogadores e comissão técnica pode fazer a diferença no desempenho do time nos próximos meses. Fernando Diniz, que até o momento comandou o time em apenas 9 partidas, tem agora uma janela de tempo que ele e a comissão técnica consideram valiosa para ajustar detalhes táticos, físicos e mentais da equipe. O técnico já demonstrou que mesmo com pouco tempo de trabalho é capaz de causar um impacto positivo. A prova disso foi o desempenho da equipe na vitória sobre o São Paulo, onde o Vasco apresentou uma organização em campo que agradou não só ao torcedor, mas também à diretoria.
A expectativa agora é que com esses 22 dias de preparação Diniz consiga aprimorar ainda mais o padrão de jogo, corrigir erros observados nas partidas anteriores e, claro, potencializar o que já vinha funcionando bem. Existe uma confiança interna muito grande de que esse período vai ser determinante para que o Vasco entre forte na maratona de jogos que vem por aí. Não por acaso há um otimismo visível tanto nos bastidores quanto entre os próprios jogadores. Além disso, é importante destacar que os reforços internos podem ter um peso muito grande na sequência da temporada. O retorno de David Estrela ao grupo principal significa, além de ganho técnico, também um reforço emocional. Os dois jogadores enfrentaram meses de recuperação intensa longe dos gramados, vivendo um processo de superação que mexe com o grupo. Ver os companheiros voltando após lesões tão graves certamente é um fator de motivação extra para o elenco. E mais do que isso, são dois atletas com características importantes que podem oferecer alternativas interessantes ao treinador. David, por exemplo, é conhecido por sua força física, explosão e capacidade de infiltração. Já Estrela traz uma qualidade na construção de jogadas, visão de jogo e boa presença no meio-campo. O próprio departamento médico do Vasco trabalha com cautela para que ambos estejam à disposição em condições ideais. A ideia é que eles participem gradativamente das atividades coletivas para que o retorno aos jogos seja feito de forma segura, evitando qualquer risco de recaída. Se dentro de campo o foco é a recuperação física e o ajuste tático fora das quatro linhas, o trabalho também é intenso. A diretoria do Vasco sabe que a janela de transferências pode ser decisiva para a sequência do ano. Por isso, além de tentar finalizar a chegada de Elinho, o clube continua mapeando o mercado em busca de outras oportunidades. O objetivo é reforçar o time com peças que possam elevar o nível técnico, mas sem comprometer o orçamento. A situação financeira do clube, como se sabe, não permite grandes investimentos. No entanto, a busca por negociações criativas com empréstimos e contratações pontuais segue a todo vapor. Existe uma conversa permanente entre a comissão técnica e o departamento de futebol para definir as prioridades. O Vasco precisa de reforços em algumas posições consideradas carentes e o nome de Elinho se encaixa perfeitamente dentro desse perfil: jogador jovem com experiência recente no futebol brasileiro e capacidade de desequilíbrio no setor ofensivo. Do lado das saídas, o torcedor já começa a perceber uma movimentação mais concreta. Os nomes que a diretoria considera negociáveis estão sendo oferecidos ao mercado e já existem sondagens por alguns deles. O zagueiro Lucas Oliveira, por exemplo, tem sido alvo de clubes da Série B e também do exterior. Jean Davi, que teve passagem de destaque pelo futebol mexicano, pode ser envolvido numa troca que facilitaria a vinda de Elinho. Juan Esforza, por sua vez, também desperta interesse de outros clubes sul-americanos. Outro que está na lista é o lateral Puma Rodrigues. O jogador, que chegou ao Vasco com muita expectativa, não conseguiu se firmar como titular absoluto e por isso passou a ser considerado uma moeda de troca em possíveis negociações. Leandrinho e Matheus Carvalho completam a lista de atletas que a diretoria vê como possibilidades de saída. O planejamento é, claro, abrir espaço na folha salarial para poder trazer reforços que realmente agreguem qualidade ao elenco. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, a torcida acompanha com atenção e ansiedade. O sentimento é de esperança por dias melhores, ainda mais depois do bom desempenho que o time teve antes da pausa. Fernando Diniz, por sua vez, tem deixado claro para os jogadores que o foco precisa ser total. Cada sessão de treino está sendo planejada com o máximo de cuidado, com ênfase na parte física tática e também na recuperação de jogadores que estavam com desgaste acumulado. A preparação para o duelo contra o Independiente del Valle já começou. Mesmo faltando algumas semanas para o confronto, o técnico já iniciou o estudo detalhado sobre o adversário. Análises de vídeos, relatórios de desempenho e avaliações de pontos fortes e fracos da equipe equatoriana já estão sendo feitos. A ideia é ter um Vasco pronto para encarar um rival que historicamente costuma complicar os times brasileiros em competições continentais. Os treinamentos nesses primeiros dias pós-férias estão sendo focados em trabalhos físicos de recuperação e ganho de condicionamento. A comissão técnica sabe que o ritmo de jogo vai exigir muito dos atletas e por isso a carga de atividades está sendo controlada para que ninguém estoure fisicamente. Aos poucos o foco vai migrar para os aspectos técnicos e táticos, com simulações de jogo e definição de estratégias específicas para o duelo da Sul-Americana. O clima entre os jogadores é de muita união.
Quem acompanha os bastidores percebe o quanto o grupo está fechado com o treinador. Jogadores mais experientes têm sido fundamentais para manter o ambiente leve e ao mesmo tempo competitivo. Existe uma cobrança interna grande para que o time engrene de vez e consiga fazer uma boa sequência de resultados. Além de tudo isso, a expectativa por novas contratações segue sendo um dos principais temas de conversa entre os torcedores. O nome de Elinho, que se destacou no Red Bull Bragantino e tem um estilo de jogo agressivo e vertical, agrada boa parte da torcida. A negociação, porém, depende de um acordo com o Toluca, que ainda avalia a proposta feita pelo Vasco. Existe confiança de que o empresário do jogador possa ajudar a destravar as conversas e facilitar a liberação. O Vasco também monitora outras possibilidades no mercado. Nomes de jogadores que atuam em outras ligas sul-americanas e também atletas que estão em situação de pouco aproveitamento em clubes brasileiros estão no radar. A ideia é aproveitar as oportunidades que surgirem sempre com responsabilidade financeira. O torcedor, claro, já faz as contas. São muitos jogos pela frente em um curto espaço de tempo e o elenco precisa ter opções para aguentar o ritmo. A volta dos lesionados, as possíveis contratações e a preparação intensa são os pilares desse novo momento do Vasco. A diretoria sabe que a pressão por resultados vai aumentar e por isso o planejamento não pode falhar. A torcida espera um Vasco competitivo que lute em todas as frentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Os próximos dias prometem ser de muitas novidades e movimentações no CT Moacir Barbosa. Cada treino será acompanhado de perto pelos olhos atentos da comissão técnica da diretoria e, claro, do torcedor que sonha em ver o Vasco da Gama novamente brigando por títulos e escrevendo mais um capítulo de glórias na sua história. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um burburinho inesperado movimentou os bastidores do futebol nesta semana. O experiente atacante alemão Thomas Müller, ídolo do Bayern de Munique e campeão mundial com a seleção da Alemanha em 2014, surpreendeu ao mencionar o Vasco da Gama com palavras bastante elogiosas em uma entrevista descontraída concedida a um canal europeu especializado em futebol internacional. A fala, aparentemente casual, foi suficiente para incendiar a imaginação dos torcedores cruzmaltinos e levantar especulações sobre uma possível aproximação do jogador com o clube carioca. Durante a entrevista, Müller comentou sobre sua admiração pelo futebol sul-americano e, ao ser questionado sobre clubes do Brasil que chamavam sua atenção, citou o Vasco como uma equipe histórica, apaixonada e com uma torcida incrível. O atacante ressaltou o carisma do clube e disse que acompanha com simpatia os jogos do time de São Januário, destacando a atmosfera única do estádio e a paixão dos torcedores. O futebol no Brasil tem uma energia diferente, e o Vasco transmite isso. É um clube com alma, afirmou o alemão, sem economizar nos elogios. A fala foi suficiente para gerar alvoroço nas redes sociais. Torcedores vascaínos rapidamente resgataram momentos em que o clube carioca foi reconhecido por estrelas internacionais e começaram a especular: será que Thomas Müller poderia considerar uma passagem pelo futebol brasileiro antes de encerrar sua carreira? Aos 35 anos, e com contrato até meados de 2025 com o Bayern, o camisa 25 já deu indícios de que está refletindo sobre seus próximos passos, e uma aventura em outro continente não parece fora do radar. Embora não haja qualquer negociação em andamento, o simples fato de um astro mundial como Müller citar o Vasco de forma tão positiva reacendeu o orgulho da torcida e trouxe uma dose de sonho para o presente do clube. Alguns torcedores mais empolgados até brincaram que o alemão já é vascaíno de coração e iniciaram campanhas bem-humoradas nas redes sociais pedindo sua vinda ao Rio. Por enquanto, tudo não passa de um rumor. Mas como o futebol é terreno fértil para surpresas, muitos já começam a imaginar: e se Müller vestisse a camisa cruzmaltina? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.